O assunto de hoje é sobre bócio em bovinos, onde a proposta do seminário é sobre um relato de caso para obtenção de nota na disciplina de doenças carenciais e a produção de ruminantes, ministrada aí para o curso de isotecnia pelo professor e doutor Lucas Luiz Emerick, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Me chamo François Carvalho e sou aluna do curso de graduação em isotecnia. Estou um pouco rouca devido à gripe, mas vamos aí apresentar o seminário. Para começarmos, é importante a gente entender que o bócio ele é um aumento não inflamatório e não neoplásico aí da glândula da tireoide, né, em animais adultos e em recém-nascidos. No caso, a produção normal de hormônios tireoidianos aí, tanto o T3 quanto o T4, eles são essenciais para a reprodução, né, e para o desenvolvimento normal aí dos animais. No caso, o iodo, ele se torna disponível somente aí após a sua ingestão através da alimentação e conversão aí em iodeto, né, no trato aí gastrointestinal. No caso, a atividade basal reduzida aí desses hormônios, né, pela ausência aí no caso do iodo disponível ou pela impossibilidade da sua utilização, ela vai gerar aí uma hiperreestimulação, né, digamos assim, tireoidiana, pelo hormônio TSH e, consequentemente, aí a formação do bócio. No caso, o bócio ele é uma manifestação clínica, que no caso consiste aí no aumento do volume da glândula, né, da tireoide, sem o envolvimento aí de um processo neoplásico ou inflamatório. Os autores utilizaram os seguintes material e métodos. Como que eles fizeram, né? Eles pegaram os dados epidemiológicos e clínicos, né, que foram obtidos em entrevistas com os proprietários, veterinários e responsáveis durante as visitas às propriedades onde os casos ocorreram. Eles também realizaram a necropsia de 3 bezerros, sendo um de cada propriedade e de uma vaca da segunda propriedade. E todos os bovinos submetidos à necropsia tiveram morte natural. E durante o exame de necropsia, também houve um fragmento aí de diversos órgãos, né, da cavidade abdominal e torácica e também do sistema nervoso central, pele e a glândula da tireoide, né, que foram coletados. E todos foram fixados em formol, né, a 10%, processados rotineiramente para a histologia e corados aí para a técnica de hematoxilina e iosina. Bom, chegando nos dados, né, os resultados aí fornecidos pelos autores, podemos observar aí na figura 1, bócio em bovinos, no caso no estado do Mato Grosso, temos a figura A e B, que são os bezerros aí da propriedade A. No caso, o que aconteceu? Houve a evidência aí do aumento aí bilateral do volume na região cervical central. Vamos dar uma leve introdução aqui para a gente poder entender melhor. O primeiro caso, ele ocorreu aí no período de janeiro a abril de 2015, em uma propriedade rural no município de Nossa Senhora do Livramento, que fica situada aí na região centro-sul do Mato Grosso, né? Foi denominada aí como propriedade A pelos autores. No estabelecimento aí havia cerca de 122 bovinos, do quais os meios eram destinados à produção de leite de corte.
dividido em lotes de vacas solteiras e lactantes. Aí algumas raças que tinha no local era holandês, Nelore, girolando. A pastagem predominante no local era a braquiária brisanta, apesar de que tinha outras. A água fornecida era proveniente aí de poço e a suplementação mineral ela era realizada com partes iguais de sal branco, né? A mistura ela era fornecida aí em coxos que eram distribuídos em todos os piquetes da propriedade, né? E assim, o autor ele fala que dos bezerros aí que apresentaram os sinais clínicos ao nascimento, cerca de 30 se recuperaram de forma espontânea e 10 apresentaram regressão do volume cervical apenas após o tratamento com o iodo. No caso, as manifestações clínicas que foram observadas nos bezerros, elas compreendiam aí com o aumento, que dá para a gente ver aí na imagem, né? O aumento do volume bilateral na região cervical ventral, né? Caudal ao ângulo aí também das mandíbulas. Sobre os achados macroscópicos, podemos ver a imagem A, B, C e D, né? Na figura A, que é um animal da propriedade B, né? Com bócio congênito, no qual dá pra gente observar aí o aumento do volume acentuado aí na região cervical central e nessas áreas extensas, né? De alopécia. Na imagem B, que é o bezerro aí da propriedade C, no caso ele tinha aí 8 dias de idade, em que se visualiza aí o aumento aí na região cervical central, né? Na imagem C a gente tem o bezerro da propriedade A, com a tireoide difusamente aumentada e avermelhada, né? Com ixedema aí do tecido subcutâneo aí da região submandibular e cervical central. Na imagem D, que é uma vaca da propriedade B, no caso aí no terço final da gestação e com o fígado aí já amarelado, né? Em destaque a região da laringe da vaca, ela demonstra aí a tireoide aí já discretamente aumentada. No caso, a vaca aí da propriedade B, ela apresentava um estado corporal ruim. Os autores falam que a necropsia constatou que o fígado, né, que já estava amarelado, de bordas arredondadas, a tireoide ela já estava difusa, ela já estava aumentada, já tinha uma coloração vermelha. E essa alteração, ela era, como é que eu posso dizer, imperceptível, né, ao exame externo. No caso, ela só foi constatada somente após a remoção da pele da região cervical. Os autores também falam que ao examinar o feto dessa vaca, foi possível observar que ele já apresentava as áreas bilaterais, né, extensas também. Também eles notaram que a tireoide estava de forma acentuada, né, aumentada e com as características semelhantes a dos bezerros aí de outras propriedades. De acordo com os autores, os casos de bócio em bovinos descritos nesse trabalho, eles foram diagnosticados com base nos achados clínicos patológicos, né, associado aos dados epidemiológicos. Os autores falam que com o diagnóstico de bócio, os produtores foram orientados a cessar o uso do sal branco, né, e utilizar apenas a mistura mineral, e que após a mudança no manejo, não foi observado novos casos em nenhuma das propriedades. Os autores eles ainda enfatizam que no Brasil o bócio é, na maior parte das vezes, derivado aí da deficiência de iodo, né? E que nas 3 propriedades aí que foram acompanhados,
né, constatou-se o uso de sal mineral próprio para bovinos com quantidades adequadas de iodo para a espécie. No entanto, a administração do sal branco não iodado, misturado ao sal mineral, fez com que os níveis de iodo se diluíssem e, consequentemente, se tornassem aí insuficientes. Para concluirmos o seminário, o autor ele fala que o diagnóstico, né, de bócio por deficiência de iodo em bovinos, ele foi estabelecido aí com base nos aspectos epidemiológicos, clínico-patológicos e resposta à suplementação de iodo. E os autores concluíram que o bócio afeta principalmente as fêmeas prenis, no caso aí também sendo responsável pelas perdas econômicas que são aí associadas aos abortamentos e nascimentos de animais fracos e subdesenvolvidos. Concluo aqui o seminário e agradeço a atenção.